Bom dia. Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. A solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Corpus Christi, foi instituída primeiramente na Diocese de Liege, Bélgica, em 1246. O Papa Urbano IV, 1261 a 1264, estendeu-a à Igreja Universal. É celebrada na quinta-feira após a solenidade da Santíssima Trindade. Na celebração de Corpus Christi, os fiéis rendem graças a Deus pelo inestimável dom da Eucaristia, na qual o próprio Senhor Jesus se dá a nós como alimento de vida eterna. A Eucaristia é fonte e centro de toda a vida cristã. Portanto, proclama-se neste dia a fé na presença real de Jesus Cristo nos dons eucarísticos. O nosso Salvador instituiu na última ceia, na noite em que foi entregue o sacrifício eucarístico do seu corpo e do seu sangue, para perpetuar pelo decorrer dos séculos, até ele voltar, o sacrifício da cruz, confiando à Igreja, sua esposa amada, o memorial da sua morte e ressurreição. Sacrosanctum Concílio número 47. Diz ainda São João Paulo II: nos sinais humildes do pão e do vinho, transubstanciados no seu corpo e sangue, Cristo caminha conosco como nossa força e nosso viático, e torna-nos testemunhas de esperança para todos. Se a razão experimenta os seus limites diante deste mistério, o coração iluminado pela graça do Espírito Santo intui bem como comportar-se, entranhando-se na adoração e num amor sem limites. Eclésia de Eucaristia, número 62. A primeira leitura de hoje é tirada do livro do Deuteronômio, capítulo 8, dos versículos 2 ao 3 e depois dos versículos 14b ao 16a. Moisés falou ao povo dizendo: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos no deserto para te humilhar e te pôr à prova, para saber o que tinhas no teu coração e para ver se observarias ou não seus mandamentos. Ele te humilhou, fazendo-te passar fome e alimentando-te com um maná que nem tu, nem teus pais conhecieis, para te mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão, e que foi teu guia no vasto e terrível deserto, onde havia serpentes abrasadoras, escorpiões e uma terra árida e sem água nenhuma. Foi ele que fez jorrar água para ti da pedra duríssima e te alimentou no deserto com maná, que teus pais não conheciam. Salmo responsorial retirado do Salmo 147. Glorifica ao Senhor, Jerusalém, celebra teu Deus, ó Sião. Glorifica o Senhor, Jerusalém, ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos
em teu seio o abençoou. A paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica ao Senhor, Jerusalém, celebra teu Deus, ó Sião. A segunda leitura é retirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, dos versículos 16 ao 17. Irmãos, o cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos, não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão. Nós todos somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão. Sequência. Terra, exulta de alegria. Louva teu pastor e guia com teus hinos tua voz. Tanto possas, tanto ouses em louvá-lo. Não repouses, sempre excede o teu louvor. Hoje a igreja te convida ao pão vivo que dá vida. Vem com ela celebrar. Este pão que o mundo creia, por Jesus, na Santa Ceia, foi entregue aos que escolheu. Nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos, pois transborda o coração. Quão solene é festa, o dia que da Santa Eucaristia nos recorda a instituição. Novo rei e nova mesa, nova Páscoa e realeza, foi-se a Páscoa dos judeus. Era sombra o antigo povo, o que é velho cede ao novo. Foge a noite, chega a luz. O que Cristo fez na ceia, manda à igreja que o rodeia repeti-lo até voltar. Seu preceito conhecemos, pão e vinho consagremos para a nossa salvação. Faz-se carne o pão de trigo, fez-se sangue o vinho amigo, deve-o crer todo cristão. Se tu não vês nem compreendes, gosto e vista tu transcendes, elevado pela fé. Pão e vinho, eis o que vemos, mas ao Cristo é que nós temos em tão ínfimos sinais. Alimento verdadeiro, permanece o Cristo inteiro, quer no vinho, quer no pão. É por todos recebido, não em parte ou dividido, pois inteiro é que se dá. 1 ou 1000 comungam dele, tanto este quanto aquele, multiplica o seu Senhor. Dá-se ao bom como ao perverso, mas o efeito é bem diverso, vida e morte traz em si. Pensa bem, igual comida, se é o que é bom enche de vida, traz a morte para o mal. Eis a hóstia dividida, quem hesita, quem duvida? Como é todo autor da vida, a partícula também. Jesus não é atingido, o sinal é que é partido, mas não é diminuído, nem se muda o que contém. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem, só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Em sinais prefigurado, por Abraão foi imolado, no cordeiro aos pais foi dado, no deserto foi maná. Bom pastor, pão de verdade, piedade, ó Jesus, piedade, conservai-nos na unidade, extingui nossa orfandade, transportai-nos para o Pai. Aos mortais, dando comida, dais também o pão da vida, que a família assim nutrida seja um dia reunida aos convivas lá do céu. O evangelho de hoje é retirado de João, capítulo 6, dos versículos 51 ao 58. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer?
Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Reflexão. Na primeira leitura, ouvimos Deus pedir ao povo: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu. Não te esqueças do Senhor teu Deus que te fez sair do Egito. Deus pede ao povo que conserve a memória de todos os seus atos realizados no meio dele e de toda a experiência da ação salvadora que o povo fizera. Os atos divinos não são acontecimentos que pertencem ao passado. Eles têm significado, valor e força para cada nova geração que os acolhe, que os conserva e que reflete sobre eles. Jesus, consciente desse valor salvífico da memória dos atos divinos, cria um ato que, cada vez que é celebrado, rememora, atualiza e presentifica todos os atos divinos e salvíficos realizados na história da salvação. Jesus, na última ceia, institui a Eucaristia e diz: fazei isto em memória de mim. Lucas capítulo 22, versículo 19, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Este ato, pelo poder divino da palavra de Jesus, torna-nos presente, real e eficaz o sacrifício de Jesus na cruz. A oferta de sua vida por amor a cada pessoa humana, a vida mesma e inteira de Jesus em corpo, alma, divindade. Toda a história da salvação é contida, conservada e presentificada nesse ato. Além disso, a história da salvação é uma história que acontece no tempo, mas também está além dele. A Eucaristia é antegosto e antecipação da vida futura e bem-aventurada que Jesus nos prometeu. Por isso, como Jesus afirmou no Evangelho de hoje, a Eucaristia é o pão divino, é o alimento de imortalidade, é a vida divina que nos é oferecida de modo sensível, real e verdadeiro. Mas e quanto a nós? Será que estamos nos alimentando de Cristo? Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Tenha um ótimo e abençoado dia.